Isso aqui para a gente ter uma ideia do que são os computadores, para transmitir para vocês também algumas ordens de grandeza. Bom, ou seja, quantas contas por segundo, qual que é o tamanho de uma memória e outras coisas, assim, certo? Qual que é o tamanho das coisas. Vamos ver agora como é que vai ser o nosso curso aqui. Então nós teremos uma primeira unidade que fala sobre computadores, organização de computadores. Uma segunda, onde a gente entra em programação propriamente dita, que a gente vai ver uma linguagem chamada Scilab, que é uma linguagem muito boa para ciências e engenharias. Ruim para outras coisas, mas para ciências e engenharias ela é muito boa, para fazer programas pequenos. E na terceira unidade nós vamos ver algoritmos que são receitas de transformação de informação. Então, nessa primeira unidade, certo? A ideia é que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado do que o geral que existe aí sobre computadores. Certo? Vocês vão sair daqui com uma boa compreensão de qual que é o funcionamento interno de um computador. Entendeu? Como é que são os circuitos, como é que são os bits, como é que você faz contas com esses circuitos, como é que você transforma informação nisso daí. O que é um programa armazenado? Tá bom? Então nós vamos ter um primeiro contato com programas em sua forma mais primitiva e mais pura possível. Nós vamos ver então circuitos combinatórios, que são circuitos que não têm memória, e vamos ver circuitos sequenciais que têm memória, certo? Ou seja, a saída de um circuito combinatório só é função de suas entradas atuais. A saída do circuito sequencial é função das entradas, mas também de alguma coisa de sua história pregressa que ficou guardada em memória. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um circuito combinatório aqui. Então, isso aqui é um circuito que faz somas em binário. Circuitos que bom, primeira coisa, para tranquilizar todo mundo, os circuitos nossos vão ser diagramas que nós vamos ver utilizando esse software aqui, o Logisim, que faz simulação de circuitos lógicos, tá? De circuitos digitais. Tá bom? Então, aqui estão as entradas, tá bom? E aqui está a saída. Tá bom? Então, essa aqui é uma transformação. 1 mais 1 dá 2, que é 1, 0 em binário. Mais 3, tá bom? Dá 4, que é 1, 0, 0 em binário. Tá bom? 3 mais 3 dá 6, que é 1, 1, 0 em binário. Tá bom? Então, esse aqui é um circuito combinatório, tá bom? Cuja saída é função das entradas. Bom, nós vamos ver também circuitos para controle de tempo e processadores. Bom, depois disso, então, nós teremos visto então, o que é um programa armazenado, e vocês mesmos vão fazer alguns programas, vocês vão fazer bit a bit esses programas. É mais para a gente entender qual que é o funcionamento disso daí. E vocês vão perceber também que é humanamente impossível você construir programas um pouquinho mais ambiciosos. Fala assim, você quer fazer um programa para calcular a raiz de uma equação de segundo grau, que é um programa facinho, que você faz uma linha em Scilab, entendeu? Você fazer isso com a primeira forma de programar é muito difícil. Então a gente vai introduzir o que a gente chama de linguagens de alto nível, que são uma coisa que você escreve um texto nessa linguagem específica, certo? Não é um texto qualquer, é um texto em uma linguagem, cheia de regras, com uma sintaxe rígida, que te permite expressar um programa de uma forma mais humana, mais próxima do jeito que a gente pensa. Então nós vamos ver aqui uma série de conceitos fundamentais que tem em todas as linguagens de programação, que são variáveis, comandos, condicionais repetitivos, matrizes, arquivos, que são para você armazenar informação, funções, que são a parte de modularização que tem na programação. Para dar um sentimento para vocês do que é um programa, então o programa pega uma informação de entrada e transforma numa informação de saída. Esse exemplo aqui, a gente tem um arquivo aqui, que assim como a gente fez com aquele sinal elétrico, isso aqui é um tanto de números, né, que foi produzido por um laboratório, acho que lá de Atlanta, nos Estados Unidos, de engenharia naval, que botaram um sensor assim perto, no lugar onde batiam ondas do mar, certo? E ele vai medindo 30 vezes por segundo, certo? Qual que era a altura daquilo ali, igualzinho a gente fez com aquele sinal elétrico. Tá bom? Então ele mede o nível da água. Tá bom? Então a gente tem aqui 4.096 pontos aqui nesse arquivo, tá bom? E a gente quer um gráfico disso aí, para ter uma ideia melhor, para ter uma informação mais agradável do que esse tanto de números. E quer saber também qual foi o ponto mais alto que a água atingiu e qual foi o ponto mais baixo que a água atingiu. Tá bom? São coisas muito úteis, importantes, que vocês vão deparar com problemas similares a esse o tempo todo. No dia a dia de cientista, em engenheiro, você tem problemas parecidos com esse.
Aqui está um programa que faz isso. Reparem que ele tem 6 linhas. Bom, pode parecer absolutamente incompreensível agora, mas aos pouquinhos vocês vão vendo, vão se habituar. Quais módulos que ele está utilizando? Eu estou informando para o Scilab aqui que eu estou utilizando um módulo chamado mínimo, bom, que aqui eu só vou usar, eu só quero saber o que ele faz. Ele acha o menor de um conjunto, bom, e um outro módulo chamado máximo, que acha o maior de um conjunto de números. Eu estou lendo os dados no arquivo, colocando uma variável que é chamada onda. Aqui eu dei esse nome para ela de onda. Aqui eu estou fazendo um gráfico desses dados, da variável onda. Bom, aqui eu estou imprimindo o resultado. Está vendo? Aqui eu chamo, então, os módulos mínimo, que calcula o menor elemento de todos os elementos, o menor valor dentre todos os elementos dessa variável onda, e máximo, que acha o maior dentre todos esses aqui. Reparem que aqui eu usei mínimo e máximo, só quero saber o que eles fazem. Mas para esse programa aqui também eu fiz, apesar de já existir no Scilab, eu que fiz aqui como que eu acho o menor e como que eu acho o maior, seguindo um método que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então o programa é isso, gente, é um texto, às vezes em mais de um arquivo, que você explica para o computador o que você deseja que ele faça. Você coloca comandos para o computador te obedecer. Depois disso, é o seguinte, a linguagem que nós vamos aprender aqui é Scilab, tá bom? Mas esse curso poderia ser em C, poderia ser em Fortran, em Java. Essa última parte do curso, a gente vai falar de algoritmos, que são essas receitas para a transformação disso aí. Essa última parte, ela seria basicamente a mesma, qualquer que tivesse sido a linguagem que vocês tivessem aprendido aqui, a linguagem adotada no curso, tá bom? Então, a ideia é que o algoritmo é uma sequência de ações para se atingir um objetivo, tá bom? E um programa, ele é a implementação de um algoritmo em uma linguagem, tá bom? Então, o mesmo algoritmo pode ser implementado em Java, em C, em Fortran. Ou seja, essa última parte, ela seria praticamente a mesma, qualquer que fosse a linguagem que a gente tivesse adotado aqui. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para achar o menor elemento de um vetor. Bom, como é que é um método para fazer isso? Bom, qual que é o menor elemento aqui? 8. Fácil, né, gente? Então, você bate o olho aqui, faz uma inspeção visual, tá bom? E você encontra esse 8 aqui. Agora, se eu tivesse colocado 50 mil números aqui na frente de vocês seriam capazes de achar isso aí por inspeção visual, gente? E a gente trabalha com milhões de números aqui. Bom, a computação está para mexer com muito número, não é com 50, não, é com muito mais que 50. Então, como é que a gente faz para ter certeza que a gente achou efetivamente o menor ponto? Bom, você precisa de um método. Então, você precisa de um método que, pela sua estruturação, você vai confiar que o resultado que ele produz te traz efetivamente o menor dele. E como que a gente... Então, o algoritmo é isso. O algoritmo é o método para a gente achar isso. Como é que a gente começa a construir o algoritmo? Em geral, e nós vamos fazer isso o tempo todo aqui durante esse curso, você procura um ponto de partida, que é uma situação simples, às vezes vergonhosamente simples. Tá bom? Então, qual que é o caso mais simples aqui? Qual que é o menor elemento de um vetor de um único elemento? É esse único elemento. Então, agora, outra coisa é o seguinte, como é que eu expando essa informação? Como é que eu faço expansões? Como é que eu faço isso crescer? Tá bom? A gente vai usar indução aqui, tá bom? Então, se você conhece o menor de uma parte do vetor, ou seja, da parte do vetor que está entre 1 e k, dos k primeiros elementos desse vetor, e eu sei qual que é o primeiro elemento que eu ainda não examinei, o k mais 1, qual que é o mínimo dessa porção que vai de 1 até k mais 1, tá bom? Você compara esse mínimo que você já tinha com esse elemento que está fora aqui, o menor dentre os dois é o mínimo entre a 1 e a k mais 1, tá bom? Então a gente tem um ponto de partida e a gente tem um jeito de expandir. K vale 1 no começo. Então, eu consigo achar o menor de 2. Eu sabendo o menor de 2, eu consigo achar o menor entre 3. E daí, eu vou estendendo isso até chegar ao meu 2.543 que eu tenho lá. Qual que é o menor aqui? Só nesse pedacinho do vetor, é o 39. Tá bom? Não existe dúvida, só tem um elemento. Então, agora, o que eu faço? Eu comparo o primeiro que está de fora aqui com o mínimo que eu já conheço. Qual que é o menor aqui? É 24. Comparo o 24 com o primeiro que está de fora. Qual que é o menor? Continua sendo 24.
Comparo com 42, continua sendo 24. Comparo com 28, continua sendo 24. Comparo com o 8, passa a ser o 8. Entendeu? Depois eu vou comparar com 62, etc, etc. E vou até o fim. Bom, o que a gente tem aqui? Bom, a gente já tem esse método. Se nós mesmos formos executar esse método aqui para 50 mil números, é capaz de a gente morrer antes, tá bom? Mas se você fizer um programa que faça o computador executar esse algoritmo para você, ele vai fazer isso num piscar de olhos. Bom, ele vai achar o menor entre 2 milhões de números num piscar de olhos. Achei. É muito mais rápido. Bom, então a ideia é, se você pega uma ideia, feita essa aqui, isso aqui é o algoritmo que eu descrevi, e você consegue transformá-lo depois num programa e executar.